pessoal de casa, bem-vindo a mais uma etapa do BSOP, o Campeonato Brasileiro de Pôquer aqui no Band Esportes. Hoje ao meu lado, mais um convidado especial, Robinson Quiroga. Bem-vindo ao BSOP aqui, Rob. Valeu, Ju, obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui para transmitir aí a etapa de São Paulo aqui na Band Esportes. É isso aí, já vamos começar vendo o chip count da mesa. O João Marcelo, quase 1 milhão de fichas, Rob, depois o André Sá de Minas, Pedro Padilha, Cláudio Batista, o Buzinas, o Sato, Pedro Antônio, que é do Botafogo, o Piragibe e o Crespo. Só gente conhecida na mesa, uma boa mesa, né, Rob? É, boa mesa, e o chip leader é o João Marcelo, que meu amigo aí conheço pessoalmente, um grande jogador de pôquer. Aliás, muitos jogadores aí num nível muito alto. É isso aí, uma ótima mesa temos aí, ó, vamos já sentir a movimentação. Todos esses que a gente viu no chip count estão aí sentados. O João Marcelo, esse primeiro aqui, esse é o Cláudio Batista, campeão brasileiro aí em 2008. 2008. E a ação tá vindo com ele era o UTG, o primeiro a falar, né, depois do Big Blind, o Under the Gun, por isso que falam UTG. Aí o André Sá, vamos ver as cartas dele, parece que ele vai entrar no jogo. Opa! Aces. Par de ás é sempre bom, né, Robin? É bom, a sensação de você filar um par de ás é muito bacana. É isso aí, ele tem bastante ficha também, o André Sá. Tá vendo que tá até algumas fichas naquelas bandejas de plástico que chamam de hack, né? Sim. Aumentou para 36 mil. E aí temos o Buzinas, aí que tem o Dexter ali como protetor de cartas e seu bonequinho da sorte aí. E que fez muito sucesso nessa etapa do BSOP. O Dexter, né? É, exatamente. Aí já vimos o João Marcelo largando também. O Padilha parece que vai querer se envolver nessa mão. O Padilha também tem boas fichas aí. Aí, ó, dama e valete de naipes diferentes, quer dizer, uma mão especulativa, uma mão que pode ser perigosa aí, né? É, na verdade o Padilha tá pensando aí, ele tá em posição, tá pensando aí se ele vai dar call. É, o que o Rob falou, tá pensando se vai dar um call ou se vai dar um raise. Se você vai dar um raise, porque ali ele tá em posição, e no poker posição é muito importante, né? É uma das suas armas, cartas, né? exatamente, você tá em posição. A gente diz que existem aí as três variáveis no poker são as cartas, as fichas e a posição. Isso tudo é importante, você ter mais fichas que o outro, as suas fichas em relação aos outros, as suas cartas em relação aos outros e a sua posição em relação aos outros. São três fatores importantes, né, Rob? Exatamente, aí o Padilha já anunciou re-raise já. Então, ó, o Padilha tem posição e tem fichas, mas não tem boas cartas, mas ele tá usando aí das fichas e da posição aí e deu um re-raise. Eu até imaginava, o Padilha é um jogador agressivo, vem da escola aí do online, né? Ele é membro do Akari Team, né? Do time do André Akari. É um jogador que dificilmente vai dar só call, né? É um jogador mais agressivo, ele está querendo já aumentar para ver a situação. É, agora o André vai pensar o que ele vai fazer aí para poder extrair o máximo de ficha do Padilha. É, de repente, se ele der um call aí, ele pode extrair um pouco mais do Padilha com um C-Bet. C-Bet se ele continuar apostando, né? O Padilha, mas eu acredito que o Padilha não vai cair na do André, se o André der re-raise aí não. É, o André perguntou quantas fichas o Padilha tem, né? Para saber mais ou menos quanto que vai valer essa mão aí, né? Quanto que ele pode tirar do Padilha, né? E ele pagou só, ele deu só call, quer dizer, disfarçando a força do exatamente o que eu falei, ele vai dar o call para tentar extrair o máximo ali. Ele deve dar check no flop aí para ver se o Padilha ele dá um C-bet, né? O Rob, e aí quando a gente fala isso é o quê? Porque se ele aumenta, ele pode espantar e a mão acabar e ele não ganhar mais ficha. É, né? Porque o Padilha, o Padilha, ele sabe o que ele tem um dama valete, ele sabe que é uma mão mediana, não é uma mão tão forte assim. Ele vai jogar em posição, se ele não acertar o flop, ele vai ficar numa situação complicada. Agora, se ele fizer um top pair aí, de repente ele pode dar um C-bet e perder bastante ficha. Aí, isso aí é um flop que eu acho que não vai fazer o Padilha perder muita ficha, não. Olha, e como você falou, e é exatamente o André deu mesmo para tentar extrair o máximo. Quer dizer, o Padilha tem que apostar de novo normalmente, que é o que chamam de continuation bet ou C-bet, que é o cara que aumentou antes, tem que seguir apostando para não mostrar fraqueza. É, mas é um bordo ruim de você dar um C-bet, né? Sim. Com a mão que o Padilha tem. E o Padilha não tem tanta ficha assim, de repente ele pode se comprometer aí, dependendo de quanto ele vai apostar. E a gente vendo, ele tem 3% de chance de ganhar a mão, assim, pelas cartas, né? O que seria essa chance? Acertar aí 2 pares ou uma trinca de valete ou dama, porque só um par, só um valete ou só uma dama ainda não ganha. Tá praticamente morto na mão. É. Ó, ele tá pensando em apostar. O bordo foi muito ruim pro Padilha. Mas acho que ele vai ter que apostar, né, Robin? Porque... Sim, não, ele já entrou pra arrumar o sarceiro, que a gente chama, né? Pra arrumar a confusão. E aí o André provavelmente vai só pagar ou vai pro check raise, vamos descobrir agora. 76 mil, não pode de 200, mais ou menos. É uma aposta, ele não pôs muita ficha, até porque ele também não tem muita ficha assim também, né?
Ele pôs menos Tá que a rezando metade, pro mas André. Tá rezando pro André. Largar. Olha lá, o André voltou aí. voltou Exatamente o ao que eu in. tinha falado. Então ele deu check raise all in. E aí o Padilha não tem como pagar, né? Não Ele tem como pagar. nada. Já Largou dei. na hora. Insta largou e acabou. Aí foi um belo pote aí, puxou mais de 150 mil fichas. Boa mão pro André. do Acho que, adversário. o André extraiu aí o máximo que pôde. Aí. Boa mão pro André. André que tem bons resultados aí também nos torneios da América Latina. BPT, LAPT, ele tá sempre presente também. São 7 nações. E ó, quem tá lá atrás de terno é o Robigol. Aí o site do PokerStars, ó, pokerstars.net. Quem quiser tentar uma vaga para jogar o próximo BSOP lá em Foz do Iguaçu, começo de março, lá no pokerstars.net você tem os free rolls, que são os torneios de graça para você jogar e conseguir a sua vaga e ir para Foz do Iguaçu sem pagar nada. Sem pagar nada. Bacana, né? Muito bom. O Robigol, apresentando ele é o diretor de torneio do BSOP, jogador também, né? Claro que não no BSOP, o Robigol é aquele que tá trocando as fichas ali atrás, e hoje ele tá aqui do meu lado. Grande jogador aí, pioneiro também aí do poker paulista e brasileiro, agora é diretor do BSOP, mas nos outros eventos, sempre que pode, ele vai jogar também, né, Rob? Sim, eu vou jogar inclusive a etapa do LAPT em Vina Del Mar, assim, depois de Foz do Iguaçu, eu vou estar lá. É isso aí. Vou atender a turminha. Agora o Buzina subiu com Dame 8 de paus. Dame 8 que já foi uma das minhas mãos favoritas quando eu comecei a jogar poker lá em 2003, 2004. Eu gostava de Dame 8, você acredita, Robin? Por isso que você parou de jogar poker, né? Eu já vi o apresentador. É isso aí, ó. Ele subiu para 32 mil. Aí o Pedro do Botafogo tem As e 4, ele tá no Small Blind. Tá pensando ele. Lembrando vocês que o Botafogo aí é realmente um time oficial aí do Muito do bacana, aliás, é muito bacana esse projeto do Botafogo de apoiar aí de ter um time profissional Sim. de pôquer. E ótimos resultados, viu? Porque o Pedro chegou aí longe, aí a gente tem aí cerca de 30 jogadores nesse momento no BSOP, quer dizer, já estamos aí no fim aí. E o Pedro teve outros resultados importantes aí nos outros torneios que estão acontecendo nesse ano aqui no Brasil. E aí o Cláudio Batista é o Big Blind, né? Ele já investiu a sua aposta e agora ele tem As e 7. Vamos ver se ele vai... Você viu o Pedro ele largou um Ás e 4, a galera em casa fala assim, pô, mas ele largou um Ás, mas é que ele tá ali na posição de small blind, você jogar com um Ás e 4 off ali, fora de posição, contra o Buzinas, né? Não é uma situação tão confortável. O Cláudio pagou que ele já tem algumas fichas investidas aí já, né? Ele tinha tem posto, Ás e 7. ele tinha posto 16 mil, que era o blind, que é metade. O Buzinas deu um mini raise para 32, ele quis pagar aí. Sim. E aí, Ás e 7, né? O flop não acertou ninguém diretamente, né? Valete 4. Cláudio tá na frente aí com esse high. Ele tá na frente, você vê que ele tem chance de vencer a mão, só que ele não tem a posição, que a gente fala. Ó, o Buzinas deu um mês atrás dele, quer dizer, ele é o primeiro a falar, então ele não tem informação do que o outro vai fazer, Exatamente. né? É por isso que é tão importante você estar em posição, né? E agora o Buzinas acertou 8. Você acha que ele se sente confortável, Rob, já que ninguém apostou no flop? Nesse board Valete 4 é bem provável que o Cláudio não tenha acertado mesmo, né? Então, se o Cláudio der mesa aí, provavelmente o Buzinas ele vai apostar aí por valor mesmo. O Buzinas aí O Cláudio, esperando. se tivesse o Valete, ele não ia dar 2 check. Em algum momento ele ia apostar. né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Ele já deu check, o Buzinas já tá sentindo que ele tá na frente aí, com certeza. Aí apostou 25 mil, tinha 90 no pote, quer dizer, uma aposta bem baixa até. O Cláudio tá pegando as fichas para pagar aí com esse high. Só O Cláudio eu acho que tá na frente com esse high. O Buzinas não acertou nada. Vamos ver o River aí, só o Ice pro Cláudio. Não bateu o Ice. A Buzinas tá aí com 2 pares de valetes com 8, né? E a dama de kicker. São 5 cartas que o jogador tem que usar. Então ele tem o valete, o 8 e a dama, que é a outra carta que sobra maior. O Cláudio só tem, né, o par de valete da mesa e os seus kickers que começam com Ice. E ele sai apostando 30 mil. Eu acho que ele vai tomar tomar insta-call porque porque o Cláudio aí não tem o que representar aí, né? Eu acho que ele não ia dar 2 check com o Valete. Ele Pagou falou com par As, de 8, e o Buzinas mostrou aí Dame 8. Puxou essa mão com 2 pares aí, o Buzinas. O Buzinas não acreditou muito porque ele achou que o Cláudio não ia dar 2 check com esse Valete ou com qualquer outro par aí. No máximo 10 que se viesse no River, mas o Buzinas não ia largar os 2 pares dele. Mas se o Cláudio acerta o 10, ele não vai apostar. Não vale a pena. Não vale a pena, ele vai dar check call. Né? Ele vai dar check call. E aí seguimos o jogo. Mais uma mão começando aqui, a gente descendo para a mesa. Temos um novo nível, 10 mil, 20 mil. Os blinds e os antes, 2 mil. Agora, Ação, posição dealer 6. novo. Jogo ficando Caro. Foi.
Aí o São 7. Pedro no Big Blind, né? Já tá com 20 mil ali. As fichas azuis valem 5 mil. Você vê que ele tem São 4 fichas azuis. As amarelas valem 1.000 e a vermelha 25 mil. 25 mil, É a que exatamente. vale mais nesse momento. Fold. Posição 1. Tem o João Marcelo também fold aí. Posição 2. Lembrando que a gente seleciona aí as mãos, né, mais interessantes que aconteceram, porque o torneio leva 10 a 12 horas por dia. É muito tempo. Então a gente está selecionando algumas mãos apenas. Então você fala assim, nossa, o João Marcelo não está jogando, o outro não está jogando. Sim, eles estão sempre se movimentando, que a gente mostra algumas mãos aqui. Bom, tá aí o Padilha. Padilha em posição, as valete de ouros aí, vai subir. E é uma mão interessante, né? Já que todo mundo deu fold, ele está uma posição antes do botão, né? O que a gente chama de cutoff. Ele tem as valete de ouros, vai subir. Agora, ele tem uma imagem agressiva, o Crespo. O Crespo, inclusive, também é do Akari Team e conhece muito bem o Padilha. O Crespo sabe que o Padilha é agressivo. O Sato também 42 sabe. mil. Nessa situação aí, o Padilha não larga pro Crespo de jeito nenhum. 4 do Nação. Olha o Sato. 7 do Sato aí. Sato, 4 no all-in. péssima hora para o Sato dar all-in Dá agora. all-in com 239 mil, ele tá short cinco stack em nação. chama, ele tem cerca de 11 big blinds. Deve tomar call do Padilha. Acho que... Na pior São situação dois do Sato. ele tá dominado no as, que a gente chama. O que é estar dominado? Total É que os dois têm o as, então se ele acertar um as, não muda nada, porque ele precisaria acertar o 7, não o as. Ele joga por 3 outs, só joga pelo 7. São os 3 sets que restam aí dos outros 3 naipes. Flop. Então vamos pro flop. O Sato aí tá precisando acertar o 7. Olha, dama, rei e 5, quer dizer, ninguém acertou nada. O Padilha ainda pode fazer uma sequência se virar um 10, mas ele tá à frente só pelo kicker do as valete, né? O 6. Excelente carta pro Padilha. Agora só um 7 mesmo, ele tem 6% de chance apenas. Caiu Não o Satinho. veio. Caiu o Satinho. E aí, não, acho que o Sato vai sobrar com fichas aí. Ah, o Padilha ainda tinha tem, o menos Padilha que tem ele menos porque ainda, né? perdeu naqueles blefs lá. O Sato vai sobrar aí, se eu não me engano, com cerca de 40 mil fichas. O Fino vai fazer a conta. E, ó, o Sato tá pagando e sobrou dois bolinhos ali de fichas amarelas. Cada um tem 20 mil ali, né, Rob? Exatamente. Cada pilha, geralmente o jogador ele faz pilhas de 20 ou pilhas de 40. Isso. Posição 7. Ó, aí todas as pilhas que o pessoal tem é 20 fichas. Então as fichas amarelas são de 1.000, o Sato tem 2 pilhas exatamente. 40 mil fichas, né, Rob? Exatamente. As fichas de 5 mil, você vê ali, cada pilha tem 100 mil fichas. É isso aí, as pilhas azuis ali, por exemplo, o Buzinas tem 3 pilhas azuis, ele tem 300.005 ali, uma outra azul em cima. Posição 8. Assim você consegue visualmente saber quantas fichas cada um tem. Ó, repara que o Claudio tá no Big Blind, ele olha no rosto de todo mundo pra tentar defender o Big Blind dele ali na cara olhar, feia, né? no olhar, na cara feia. Essa é uma estratégia que muitos jogadores de poker eles adotam. Quer dizer, foi legal isso que o Rob notou, ele tá olhando no olho dos jogadores, Olha todo tipo mundo. assim, ó, não vai mexer no meu Big Blind, exatamente, ele tenta intimidar ali pelo olhar ali, mas... Fold. não. Mas não deu pro João Marcelo, quase dama, né, não teve jeito. Ele subiu para 45 mil, né? O blind é 20 mil, então ele subiu um pouco mais do que o dobro. Posição 4 no E o Sato deu all-in de 40 mil, que é o que resta para ele. E vai estar dominado de novo. De novo, né? Porque a dama, se ele acertar, não adianta nada para ele, né? Porque o João Marcelo também tem a dama com um kicker melhor, que é o as. Mas aí a galera de casa fala assim, pô, o cara vai dar all-in de dama valete. A situação é o seguinte, ele tem poucas fichas e na situação que ele tá, o dama valete é muito bom. Então são cartas ali conectadas, que pode fazer sequência, então tem chance de dobrar. E agora o Cláudio no Big, agora vendo que já tem um raise de 45, com um all-in por baixo, que já dá mais 40 mil fichas no meio, e ele tem um as aí com kicker médio, tá pensando em pagar aí mais 25 mil só que seria para ele, Robin. Então, mas bom, já tem um jogador de all-in, o Cláudio, ele já deu call. Ele já tem um jogador de all-in, já vai jogar sem posição contra o João Marcelo, não sei se... 45, né? Não sei se o João Marcelo está dominando o Sato com a dama e dominando o Claudião com o as, né? Sonho o jogo para ele, né? Você vê que ele tem quase 50% de chances aí de vencer a mão contra os dois, né? 2 com ficha. Flop. Vamos ver o flop. Olha, não acertou ninguém. 3, 4 e 4. Acho que ninguém sente muito, né? Mal com esse flop é que não tem cara de ter acertado ninguém, né? Exatamente. Só que o João Marcelo não vai parar, não. Bet de 55 mil. 55 mil, ele tem as e dama, esse 3, 4 e 4 não assusta ele, né, Rob? Não vai assustar. Agora o Claudião deve estar pensando também que o João Marcelo também não tem 3, 4 e 4, mas pode ter um par na mão ali já. Sim, né? sem dúvida. E também não tem muito Claudião a fazer aí, não. Se for de all-in aí, o João Marcelo, pode ser que ele não pague, mas ele vai ter que dar showdown contra outro jogador que a gente nem... Vai ter que mostrar uma figura. Exatamente, vai ter que mostrar uma figura.
Tá valorizando aí, Claudião. Largou. Largou, ficou só entre o João Marcelo e o Sato, né? A gente vê que o João Marcelo já ganhou 10 mil fichas, que era o side pot entre ele e o Claudião. Sim. E aí, ó, ele mostra as de dama, o Sato, dama e valete. Agora o Sato precisa caçar um valete aí. Excelente situação aí pro João. Ó, bateu a carta de ouros e o João tem a dama de ouros, né? Não é nem o Sato que tem agora, a chance do flush. Agora já não serve nem o valete de ouros pro Sato. É o que o Rob falou, o valete de ouros não adiantava, né? O valete de ouros o João Marcelo vai fazer flush. Aí o Sato se despedindo do pessoal. O Sato também um belo organizador de torneios ali da região de Santos, Tá né? começando agora. Manda um abraço pro nosso amigo Satinho aí, lá de Santos. Isso aí. Um bom jogador e também organiza aí muitos eventos legais na região de Santos. Você que é de Santos, procura saber mais sobre o Sato. A gente vai para um intervalinho, volta já aqui com mais mãos no BSOP no Band Esportes. E os eventos aí, ó, próximo BSOP, Foz do Iguaçu, 8 a 11 de março. Mais informações, www.bsop.com.br. É isso aí, então de volta, a gente vê que o lugar do Sato ficou vazio ali e também a posição 9 ali onde estava o Piragibe está vazia. Por quê? Porque tem poucos jogadores e eles estão sendo remanejados para as outras mesas, né, Rob? Você que é diretor, explica rapidamente como funciona. Então, a gente faz o balanceamento das mesas, na verdade, né? Essa mesa tem 7 jogadores, a gente vai até uma mesa que tem 9 jogadores, tira um jogador de lá e deixa as duas mesas com 8, né? Isso, para ficar o jogo equilibrado, todas as mesas com o mesmo número de jogadores. Aí o Padilha com 9 e 8 de espadas, ele é o UTG, ele é o primeiro a falar, quer dizer, uma posição ruim, mas ele vai simular que tem uma mão mais forte do que ele realmente tem e parece que vai aumentar. Mas geralmente hoje, como o jogo mudou bastante, muita gente usa esse artifício do UTG para mostrar força ali, né? Padilha mesmo toma call, ele tem cartas conectadas do mesmo naipe, o 9 e 8 de espada é uma mão que desenvolve bem e pode quebrar uma nação se acerta, né? Se acerta aí, né? Uma sequência, um flush. Às vezes até 2 pares aí pode ficar bem escondido aí no board. Exatamente. Quem que vai dar 9 e 8 para ele ali de UTG ali tem que ter peito mesmo, né? O Pedro tá pensando ali. O Pedro sempre pensa bastante antes de largar, né? Onde tomar suas decisões, isso é sempre legal. Claro que sem exageros, né? Tem jogadores que exageram, pensam demais, e o Pedro sempre pensa um pouco. É legal isso, porque quando ele realmente tem jogo ou não tem jogo, você não vai saber, porque ele sempre pensa mais ou menos um tempo padrão dele, independente do que ele vai fazer. E outra também, tá na reta final de um torneio também que paga uma puta nota, né? Então tem que... Essa hora é uma hora importante do torneio. Os blinds aí tão alto, 20 mil, acho que é 10 mil, 20 mil, né? Isso. Então você tem que estar ali ligado ali para você tomar a melhor decisão. João Marcelo no Big Blind. Chegou, ninguém pagou, sobrou foi. só pro João Marcelo no Big Blind. João Marcelo é o chip líder aí, ó. Tem rei 10, uma mão média, vamos dizer, perigosa, né? Porque o rei com kicker ruim, caso o Padilha tivesse um mais rei, né? Rei dama, ela podia estar em maus lençóis. Vamos ver o que o João Marcelo vai querer fazer. Então, na verdade, o João conhece o Padilha, né? O João tem bastante ficha também. Não custa nada ele dar um call aí para poder jogar essa mão contra o Padilha, já que ele tem bastante ficha. Lembrando que ele já pôs 20 mil, ele tem que pôr mais 22 mil. Quer dizer, ele vai ter que pôr o que ele tinha... Não, ele vai aumentar. Ele vai dar re-raise. Que já é interessante também, né? Sim, subiu para 105. Então, aí o João Marcelo conhecendo como que é o Padilha, ele já dá re-raise aí, já coloca o Padilha numa situação complicada, difícil o Padilha dar esse call, porque ele não tem tanta ficha assim, né? Na verdade, o Padilha tem bastante ficha, não é ruim dar esse call, não. É mais 60 mil aí. Precisa ver se o Padilha está disposto aí a jogar essa mão contra o João Marcelo aí. Ó, você vê que ele pega ali 100 mil, olha de canto pro João Marcelo para ver se o João Marcelo vai se intimidar com ele mexendo nas fichas. Tem isso também, né, Rob? Você mexe para ver a cara do outro jogador. Na verdade, o Padilha tá pensando mais à frente. O Padilha tá pensando se ele tem takedown aí, de ele voltar ao win e de repente o João Marcelo largar. Obviamente, se o Padilha tomar essa decisão, o João Marcelo vai largar esse rei 10, não tem nem dúvida. A gente tá vendo aqui e sabe, mas ele lá não sabe. Ele não sabe. Interessante isso aí, realmente ele tá pensando nisso. E takedown tem mesmo, Padilha tem 400, ele largou. Padilha tem ali mais ou menos umas 500 mil fichas, ele põe a win, acabou, tá encerrado, o João Marcelo entrega as fichas, parabéns. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, não. João Marcelo então, puxou aí. Boa jogada do João, mostrou muita força. Mostrou muita força voltando ali no TG, né? O cara abriu de TG, ele tribetou o cara que abriu de TG, mostrou muita força. Seguimos aí. E o Claudião com o santinho dele lá. O Claudião, todo o torneio ele usa aquele santinho dele. Protetor de carta. É o protetor de carta dele. É aquele que está em cima das fichas do Claudião. Todo o torneio ele tem. Aí o André, o Dame 8 de novo. Aí, o pessoal tá gostando de Dame 8, hein? Igual eu. Dame 8 de ouros.
Se bem que a sua mão agora é valete 10, né, Júlio? É, 10 valete, agora eu mudei, né? É, naipadinho também, né? É, 10 valete agora é minha mão favorita. E par de 45, 4 sempre Par guerreiro, de né? 4, par de 4. Par de 4 trinca demais. Muito. Fold. E olha, subiu para 45 aí o André Sá. Posição 2 na ação. Vamos ver se ele vai encontrar resistência. O Padilha tá no botão, né? Largou, ficou pro Small Posição Blind, que é o 3. Crespo, ou pro Claudião no Big 45. Blind aí. Vamos ver quem que vai querer se envolver. Crespo também, que é um grande jogador, muito agressivo. Olha aí, que é uma mão interessante. Ás e 10, de naipes diferentes. Aí a quantidade de fichas dele, ó, tem 200, 300, tem cerca de 400 e poucas mil fichas aí. Só que o André também tem bastante fichas, né? É, o Crespo aí tá pensando aí o que ele vai fazer, se ele vai jogar fora de posição, se ele já vai colocar o André na porta. Colocar na porta seria ele dar um re-raise aí, né? Ele dá um re-raise. Ele preferiu, pagou, preferiu pagar e jogar o pós-flop aí com o André. É, e o Pedro é o Big Blind ali, ó, já pôs 20 mil. Tá pensando, né? A gente notou que ele sempre pensa. Toma todo o tempo aí. Ó, vamos ver o que ele tem. Ás e 2. Ás e 2. Quer dizer, ele precisa pagar mais 25 mil, já pôs 20, mas ele tem um kicker muito fraco. Será que ele tá pensando que um dos dois deve ter um as e tá dominando ele? O grande problema de você jogar com as e o kicker muito baixo é que, de repente, se você acerta o as, você tá numa fase do torneio que os blinds estão altos, não é todo mundo tem tanta ficha assim, você acaba atolando de bobeira. Tomou uma decisão correta aí, largou o as e 2. Eu gosto, provavelmente você deve imaginar, um dos dois deve ter um Claro, as, né? aí acerta um as, vou ter que atolar, ele falou, bom, então melhor deixar quieto. Então ficou aí pro Crespo, que é o primeiro a falar, ele não tem posição, né? Ele tem as e 10, mas ele é o primeiro a falar. E olha, 4, 7, 9, a gente tá vendo aí os flops sempre muito baixos, nunca acertando ninguém. Ele é o primeiro a falar, né? Não acertou nada aí. Agora vai levar as fichas do pote quem tiver mais peito aí, né? Quem tiver coragem de apostar, quem tiver coragem de apostar, porque ninguém tem nada. O André Saqui subiu pré-flop, um board baixo assim, não dá nem pra ele fingir que ele tinha um 4, um 7 ou um 9, né? Na verdade o André deu mesa aí, porque a chance de ele tomar um check raise do Crespo é muito grande. Nesse board 9, 4, 7, ele não vai acreditar em nada. Ele sabe que o Crespo vai voltar, porque não vai acreditar nesse board, e ele não tem nem como segurar essa volta. Exatamente. Só que agora ele acertou uma chance de flush e de sequência também, não? Tem ali a gut shot ali. Isso, ele tem a chance de fazer uma sequência se virar um 6. E ele tem 4 cartas de ouros agora. Se virar ouro, então ele tem o que a gente chama de broca e flush draw. Aí acho que ele já está pensando agora que mesmo que o Crespo tenha algo, se bem que o Crespo deu 2 mesas já, né? Já mostrou uma fraqueza ali. O Crespo, se tivesse acertado alguma coisa no flop, ele teria apostado esse turn. Olha, apostou Bet de 45 mil. 45. Também menos de metade aí. Menos de metade do pote. Agora o board muito baixo, né? O Crespo não deve estar achando que o André Sá tem alguma coisa perto de qualquer coisa aí também. Complicado. Só que se ele também pagar, é mais por desconfiança e querer jogar com Ace High ou de ir atrás do As 10, que não é o que ele vai pensar, né? Já deu re-raise ali já. Olha, 104 mil aí o raise dele. Ele colocou o André aí numa situação complicada, porque o André agora tem pedido para flash, o re-raise do Crespo não foi tão alto assim, porque o André também tem bastante ficha, de repente ele pode dar um call aí para ver esse river, ele tem alguns outs aí para poder, ele tem 35% no river, né? Tem todas as cartas de ouros e o 6 para fazer sequência. Ele também, em teoria, tem a dama 8, mas ele não sabe disso. Exatamente. Mas ele acha que pode ser que ele vá ter que ir pro draw mesmo. Agora ele perguntou quantas fichas no total o Crespo tem. E eles estão contando para dizer, querendo dizer o seguinte, deixa eu ver se vale a pena eu ir ao in, ver se você larga, né? Porque também ele deve estar pensando que o Crespo, o Crespo deu check raise, né? Estranho também. A jogada não é, a jogada na verdade ela confundiu demais o André, porque não dá para entender agora o Crespo tem, porque ele deu 2 mesas, né? Será? Mas é que na verdade também all-in, o André colocou all-in e o Crespo largou na hora. Boa jogada do André. O André falou assim, bom, eu não vou largar esse flush draw aqui, então já deixa eu colocar ele all-in, tem chance de ele largar pelo stack que ele tem lá atrás. O André conhece o Crespo também, sabe que o Crespo é um jogador muito agressivo e tomou a melhor decisão aí.
Se bem que ele tinha bastante out também. Tinha bastante outs aí no River. Boa jogada do André. É, a mão interessante aí. Dos dois jogadores, né? O Crespo quis ir pro check raise, mas o André também pra percebeu. Pra quem tá em casa, tá vendo, né? Não é sempre que a melhor mão, ela vai ganhar. O jogador ele faz uma jogada agressiva, igual essa que o André fez, e acabou puxando aí com a pior mão, né? Que era o Dama 8. É verdade, o As 10 estava ganhando e mesmo assim teve que largar, porque não acreditou que poderia estar ganhando, né? Então o André conseguiu o que a gente chama meio que de semi-blefe, né? Porque é um blefe, mas ele tinha a chance de fazer um jogo melhor ali com os draws dele, né? Que são as pedidas de flush e sequência. Mesmo assim foi uma jogada muito legal de ver. Aí o Crespo novamente, agora com um par, né? Um par médio que a gente chama, par de 7. Par é par, né? Par é par? Par é par. Veio em fold, né? Ele já tá ali nas posições finais ali, ó. Uma antes do botão. Vai atacar os blinds aí, com certeza. Vamos ver o quanto que vai ser o raise. O pot já tem 50 mil. A gente vai conferir os blinds, mas acho que pode ser que tenha dado uma subida já no blind. Acho que subiu de 10 e 20. É, mas aqui tem os antes também, né? É. E lá vem o Crespo. É, ó, você vê que já tá... Acho que tá 12,24. Raise para 50 mil. É um mini raise, né? Seria 48, né? O mini raise ele fez 50. E o Pedro no botão. Vamos ver o que o Pedro tem. Ó, rei dama do mesmo naipe. É bem capaz aí que a gente tenha uma action aí nessa mão. O Pedro não tem jogado muito. A gente vê aí já há 2 semanas ele na mesa. E sabe que o Crespo é agressivo. Então o rei dama dele em posição... Então, aí que tá. O Pedro ele tá justamente avaliando isso, porque ele tá numa situação ali confortável, ele tá no dealer, né? Tá em posição, o rei dama em posição, você jogar ele é muito bom. É uma mão também que desenvolve bem também, cartas conectadas do mesmo naipe. E ele tá pensando aí. Pagou, só pagou. Ele pagou pra jogar ele quer jogar em posição, posição, ele não quis nem dar um raise. E aí ficou pro Small Blind Claudion, que já largou, e o André Sá que tá no Big. Vamos ver se ele tem mão aí pra ver esse flop aí agora, porque já tem muita ficha envolvida, né? Ele tem que pagar aí mais 26 mil pra um pote de 170 mil. Mas ele largou, não devia ter nada tão interessante assim. A gente chama de coin flip, né? Você vê quase os dois têm as mesmas chances aí, né? 2 cartas acima de um par. Olha... 2, 3 e 6, quer dizer, mais um flop que não acerta ninguém, um flop baixo. O Crespo se sente bem, né? O Crespo se sentiu confortável agora, parte mas ele 7, saiu né? dando mesa, me parece, ou não? Não, ele tava mexendo ali nas fichas. Eu acho que ele tá pensando. Ainda não deu mesa. Eu vi ele pondo a mão na mesa, mas ele foi pegar as fichas. Com certeza ele vai dar um... ele teria que dar um continuation aí, aproveitando esse flop aí, que ele tá acima de tudo. Que é ruim pra ele que o único cara que tá em posição com ele entrou na mão, né? Ele teria vantagem sobre todos os outros aí na posição. Mas o Crespo com certeza tá se sentindo aí bem confortável nesse board. Esse board aí não... na verdade ele deu mesa aí, ele tá dando um slow play mesmo, né? Ele deu mesa. Ele tá tentando aí fazer o Pedro, induzir o Pedro ao erro aí, né? Se o Pedro colocar uma ficha aí no pano, certeza absoluta que ele vai voltar ao win. Mas e o Pedro? Será que vale a pena pra ele também? Esse board não tá com cara que acertou ninguém, né? Então, o Pedro tá pensando, o Crespo ele vai achar que eu acertei esse board aí? Não vou, né? Então, eu acho que ele deve dar check também. Porque se ele aposta, é o que você falou, ele sabe que o Crespo vai voltar nele, então é gastar ficha, então, né? ele dá mesa pra ele ter uma free card, né? Uma carta grátis, ele vai ver a turn sem ter que pagar nada. Pode vir uma carta de copas ou acertou a dama. Acertou a dama. Já passou à frente. E agora você acha que ele se sente bem, né? Agora... Relativamente bem aí. Não, agora se o Crespo apostar, ele vai abraçar o Crespo, com certeza. Aí ele é aquela coisa, ele tá com medo só assim de estar indo contra um as e dama, né? Que seria bem mais difícil. Porque ele acertou a dama com o rei, que é o segundo melhor kicker possível aí. E o Crespo mostrou fraqueza naquele flop, né? Quer dizer... ele foi tentar induzir o Pedro ao erro, né? Ele foi dar um slow play ali. Prova disso que ele acha que o par de 7 tá ganhando, que ele vai apostar agora mesmo com a dama no board. Ele tá pensando assim, bom, eu vou apostar achando que ele não acertou a dama, que ele tem um Ás e valete, que ele tem um rei valete, um rei 10 ali, pagou em posição. Se fosse um as e rei, né, ele teria voltado pré-flop. Ele sabe, olha, voltou ao win. Pedro já voltou ao win já. Aí fica ruim agora pro Crespo, né? O Crespo falou, pô,
Ele queria ir para um check raise no flop, né? E acabou que virou uma carta aí. Ele foi aí atirar meio atrasado no turn, mas aí agora ficou difícil. Ele tem que pôr aí mais 150 mil mais ou menos. Na verdade aí o Crespo, acho que ele tinha que ter resolvido a mão aí no flop, né? Ele teve um board muito bom, 2, 3 e 6. Ele não está numa situação muito confortável de ficha, então... É que na verdade é o seguinte, né? Ele foi tentar extrair o máximo também, né? Acabou, foi dar o slow play no flop. Ele deu azar aí que o Pedro acertou a dama. Os jogadores, você tá vendo que eles estão guardando todas as fichas porque vai ter o que chamam de redraw, que é um ressorteio de mesas. Os jogadores estão em 3 mesas, vai ressortear para ver quem vai ficar em qual mesa. E a gente vai ter uma mesa nova, provavelmente a partir da próxima mão. Ele está confirmando a quantidade de fichas ali, o que eles pediu a contagem. All-in de 205 mil. É mais 143 mil fichas a mais, né? Não dá pro Crespo pagar, não tem jeito. Vai ter que entregar aí. Ele deve estar se lamentando assim, nossa, devia ter atirado no flop, né? Mas agora já foi. Então, agora já foi. E a gente vai para um intervalinho aí, vai voltar com uma mesa nova aí depois do intervalo, a gente vai poder conferir. Você vai ver de novo aí a data do próximo BSOP, ó. Quem quiser participar pode entrar no bsop.com.br ou no site do PokerStars e tentar os satélites. É de 8 a 11 de março em Foz do Iguaçu, eu e o Rob, todo mundo vai estar lá. A gente vai conferir agora o Pedro ó, e o Popeye. A gente vai estar vendo os membros do time do Botafogo. A gente vai ouvir o Alexandre explicando, Rob, o que é esse projeto aí. Vamos ouvir. O projeto surgiu por iniciativa do Motel Santoro, que é um torcedor do Botafogo conhecido no circuito. E foi muito bem recebido pelo presidente do Botafogo. A gente levou um projeto montado, explicando como é que funcionava, como é que era a dinâmica do nosso esporte. E foi muito bem aceito pelo presidente. A partir daí, a gente começou a conversar com os jurídicos do Botafogo. Eu, além de ser atleta do Botafogo, sou advogado, sou especializado nessa área, na área civil empresarial. A gente montou uma estrutura jurídica na forma da lei para poder fazer uma parceria empresarial com o Botafogo e, a partir daí, começar a jogar reta de torneios e campeonatos de pôquer esportivo pelo Botafogo e com a possibilidade também de captação de patrocínios, enfim, né, com um planejamento fiscal e tributário bacana, que eu acho que é uma coisa nova. Acho não, né? Na verdade, tenho certeza que é uma coisa nova. E pode ser muito útil institucionalmente para o pôquer e para os outros times também, né, o que seria muito oportuno, na minha opinião. É isso aí. Vamos, antes de falar do Botafogo, ver a nova mesa aí, ó. Temos o Luiz Carlos dos Santos, 1.100.000 fichas, Marcela Zambuja, Manuel Mendes, Pedro Correia, o Leandro Bran, o Ramiro Araújo, Thiago Muniz, Gerson Gonzalez e o Piragibe aí, bem short stack. Ele e o Gerson com 200.000 fichas só. Mesa com bastante jogador aí novo, né, Rob? Mas alguns nomes conhecidos. Sim, tem bastante nomes aí conhecidos. Aí o Leandro Bran, ali o Ramiro, tem acho que era o Piragibe ali, não é o Piragibe ali, não. O Piragibe tá aqui na 3, na posição 3. Olha quantas fichas tem o Pedro ali à esquerda, olha o castelo de fichas dele, ele era o líder do torneio aí. Bastante ficha mesmo. Na verdade, nesse momento ele tá em segundo ou terceiro. O Pedro que não dá pra entender por que razão, mas o apelido dele é gordo. Coisa que ele não é gordo. Nossa, o Bran com muitas fichas ali também, ele faz pilhas de 40, né, fichas. E o Bran dá um trabalho para poder trocar as fichas, ele não gosta de trocar as fichas de menor valor, para trocar as fichas dele toda vez. Ele é daqueles que dá trabalho pro diretor? Ele dá um pouquinho de trabalho, ele não gosta de trocar as fichas de menor valor. Tem que dar punição pro Bran, então. Agora abraço pra ele. Vamos falar ali do Botafogo que o Alexandre explicou. Uma bela iniciativa, né, Rob? Já quem sabe aí os outros times aí criando equipes de pôquer. Muito bacana, parabéns aí à galera envolvida, ao Motel, ao Popeye, a galera toda envolvida nesse projeto aí. Bacana, tomara que os outros clubes aí do Brasil também comprem essa ideia aí. Olha, quem subiu foi o Luiz Carlos, ele era o UTG, par de 4, aquele par que eu falei que é o que eu mais gosto, e o Pedro tá do Small Blind, pagou o raise de 62 mil. Os dois têm muitas fichas, na verdade o Luiz Carlos era o líder, o Pedro tá em segundo ou terceiro, também o Zambuja no meio com muitas fichas. Essa mesa aí com muito mais fichas do que a mesa anterior, né, Rob? Então, esse rei dama de paus aí, mesmo fora de posição, são dois jogadores que têm muita ficha, então é bom o Pedro pagar isso aí, mesmo ele jogando fora de posição, ele pode aí acertar o flop bem acertadinho, ele pode ganhar muita ficha do Pedro aí, né? Rei dama é uma mão que desenvolve muito bem. Olha, já acertou a dama. Já. Dama 5 e 5, o Pedro é o primeiro a falar. Excelente flop pro Pedro, né? Check.
Já deu check ali pra... Deu mesa escondendo aí, pra né? tentar induzir o Luiz Carlos a dar um c-bet. O Luiz Carlos, Luiz Carlos não caiu na dele, Deu mesa atrás. Mas eu gosto de quando você acerta o flop e não aposta, né? Ninguém depois vai acreditar que você tinha aquela dama, ou às vezes é um ás, né, Rob? E olha, veio agora ainda outra de paus, Rob. Ele tem rei e dama de paus. Borda muito bom o Pedro agora. Ele tem top pair aí, pedida de flush, né? Quer dizer, um bordo maravilhoso. Mais uma carta de paus. Com certeza ele vai apostar em alguma coisa pra tentar extrair do Luiz Carlos. E agora que vem um 3 ainda, o Luiz Carlos se sente bem, porque ele falou, se o bobear ele acertou 2 pares 5 com 3, eu tenho 5 com 4. Sim, sim. Acabou sendo 3, é uma carta que vai... O Luiz Carlos já deu call ali, achando que o par de 4 tá na frente, que o Pedro não tem nada, que o Pedro pode ter um rei valete, ou um ás valete, ou um ás 10, enfim. 2 de ouro, 2 de paus. Ele dá call ali pra ver o que vai acontecer no river, ele tá em posição. Se de repente ali o Pedro dá check, ele dá check também, achando que o par de 4 também tá na frente. Vamos ver o que vem. Vamos ver o river aí. Nossa senhora, veio o as de paus, ele fez um flush, o melhor flush possível aí, né? Porque ele tem o rei, que o as já tá no bordo. Claro que poderia estar perdendo por um full, porque tem carta dobrada ou por uma quadra, mas deve estar sentindo muito tranquilo o Pedro, né? Pra galera que tá em casa, que tá começando, só tem possibilidade de ter full house se tiver carta dobrada na mesa. Se não tiver carta dobrada na mesa, não tem possibilidade de ter full house. Isso. Agora, o Luiz Carlos, agora o as, você acha que pode assustar um pouco ele também, Rob? Não, aí o Pedro ele tá se sentindo muito confortável. O as sim assusta o Luiz Carlos. O as não foi uma boa carta aí pro Pedro. De repente se cai aí um 7, ou um 8, um 2. O Luiz Carlos ia pagar mais fácil. Ele vai pagar mais fácil, achando que o par de 4 tá na frente ali. O Pedro ele tá vendo ali o stack do Luiz Carlos, ver quanto que ele vai apostar. Esse é o Luiz Carlos. O Pedro vai tentar aí extrair o máximo. Ele deve fazer uma aposta aí muito próxima do pote mesmo aí pra tentar... Você vê os jogadores se levantando, porque vai ter um intervalo aí agora. Eles vão 15 minutos aí para o intervalinho, né, Robin? Sim, a cada 2 horas e meia, mais ou a cada 2 horas e 15 tem um intervalo de 15 minutos. 140 mil. Olha, apostou 140, um pouco menos até do que a gente esperava. Eu pensei que ele ia apostar um pouco mais, mas é uma boa aposta. 140 mil, colocou o Pedro aí o Luiz Carlos para poder pensar. Mas o as não é uma boa carta pro Pedro, não. O as pode assustar, né, o Luiz Carlos? Pode assustar. O Luiz Carlos aí é difícil, ele tá ganhando de alguma coisa. Ele vai pensar, falar assim, a única coisa que eu possa estar ganhando... É um 3. Na verdade, se o Pedro tiver, de repente, um flash draw ali. Flash de ouros que não bateu. Um flash de ouro que não bateu. Mas é a única coisa que ele poderia estar ganhando, seria de um blefe... total, que a gente chama, né? Agora o pote tem 400 mil e o Luiz Carlos tem 1 milhão. Ele começou essa mão com 1 milhão, mais ou menos. Ele tem muita ficha, era o líder aí. Ele e o Pedro, na verdade. Então, quer dizer, mais 100 mil, 140 mil para quem já pôs bastante. Isso é uma das coisas que talvez induza ele. Fala assim, quer saber? Eu quero ver o que o cara tem. Então, nesse momento ele só ganha de um blefe Desconfiado, só de desconfiado. Tipo assim, um flush draw. Ele só ganha, ele deu Pagou. call. Posição 9 anuncia call. Puxou ali. Abre raise e dama. Ele não vai mostrar o par de 4 dele. Não vai mostrar. Na verdade, não gosto muito desse call do par de 4, não. Acho que... Foi mais pra querer pegar um blefe mesmo. Você vê que ele não tinha nem posto as fichas, ele só falou. Mas é uma situação que é difícil ali. Só tá ganhando, a única coisa que ele tá ganhando é só de um flush draw que não cai. 7. E aí voltamos agora a Michele dando as cartas, blinds 15 mil, 30 mil, antes de 3 mil. Aí voltando o site do PokerStars, quem quiser abrir e jogar lá os classificatórios para o BSOP, PokerStars.net. Temos aí, o Buzinas agora está aqui na posição 9. O Pedro acumulando muita ficha de Jojo, olha o tamanho que está o Pedro. Tá fazendo um castelo ali de ficha amarela, de ficha vermelha ficha agora. Vermelha. Aquela pilha vermelha ali, para quem está em casa... Ali tem 500 mil de ficha. 500 mil ali naquela pilha um pouquinho mais, né? Porque ele tem mais de 20 fitas. E aí, você vê, ele tá com bastante ficha, ele tá de UTG, ele tá soltando o jogo já, tá vendo? 7-5 de ouros, raise. Esse de vermelho é o Matheus, chegou agora. Ele tá numa situação confortável no torneio com bastante ficha, já começa a jogar, a mixar bem aí o jogo. 7-5 de ouros ali, mão também que desenvolve bem. Vai pegar o Ramiro com rei e dama aí. É o Gerson, antes do Ramiro. Desculpa, é o Gerson. O Ramiro não entrou nessa mão. No Big Blind, o Gerson. Isso, o Gerson defendeu aí, foi um mini raise, né, para 60 mil, ele já tinha 30 mil investido. E com muita ficha, né. O Pedro é bom essa mão também, que ele vai jogar ali em posição. Olha, Ás Valete 6, ele não acertou nada aí.
O Gerson também nada. O Pedro deve se betar aí para tentar comprar um asa ali, ele tá do UTG. Ele tem que simular que ele tinha um asa, né? Exatamente. E tem que apostar. Ele já pegou para apostar. O raise que ele deu ali de uma posição que ele tá mostrando muita força. Ele é o primeiro a falar, ele foi lá e já... 35 lá. Depois. Boa aposta dele, ele deu instacall o Gerson. Instacall, o Gerson tá ou desconfiado ou tá procurando um 10 para fazer a sequência. Pagou muito rápido, né? Abriu ouros agora. E possibilidade de sequência também. Verdade. O 4 pode dar a possibilidade de sequência pro Gerson. Agora... Não, pro desculpa, pro Pedro. Agora eu não entendi direito. O Gerson já saiu enfiando aí agora. O Gerson vai sair apostando. Caiu um 3 ali, já saiu apostando. Não, foi o... Parece que foi o... Ixi, agora eu não entendi quem apostou primeiro. Pera aí, não, o Gerson acho que apostou. Tomou um raise. Tomou um re-raise. E pagou. A gente não conseguiu acompanhar o Gerson o Gerson tá atrás da sequência. Da broca. Vamos ver o Pedro agora. Aí caiu o ouros. Flush. Mas o Gerson não tem nada. Nossa, ele saiu de all-in sem nada. Nossa Flush, senhora. Ele não quer nem mostrar. Ele saiu dando all-in no jogador flechado. O Gerson deu all-in. Que situação, hein? Quer dizer, é o famoso pular na faca, né? Se jogou em cima da faca, né? Aí o Rivero. Grande abraço pro Rivero. Grande abraço. Aliás, um grande abraço pro meu amigo Alexandre Rivero lá do Rio de Janeiro. Proporcionou um carnaval dos melhores da vida, Juju. É isso aí. O senhor se divertiu lá no Rio, né? Rob teve lá. Um abraço pra toda a galera lá do Rio. Olha, essa mão foi curiosa, né? Ele se jogou ali na lança, como a gente fala, ele não tinha nada, ele foi comprar o flash no cara que tava flechado. Do cara que tava flechado. Aí. E o Pedro, que é líder, e ainda os caras se jogando e ficha em cima dele. Aí arremessando ficha no peito dele ainda. Ó, a Zambuja aí com As e Rei, a primeira mão que a gente viu da Zambuja que chegou a essa mesa aí há pouco tempo. Fazendo um raise justo aí, 70 mil. O pessoal, o Matheus largou, o Ramiro largou e o Pedro no botão, cheio de ficha. Quanto? Já tem 2 milhões de ficha ali mais? Tem mais de 2 milhões. Já tem bem mais de 2 milhões. E ele vem com aquelas naipadinhas, hein, Robin? Então ele vai pro estouro. Ele tá com muita ficha, né? Ele tá certo. Tá adotando a técnica do Jimmy Gold quando foi campeão do mundo, né? Ele jogou muitas mãos marginais, que ele ficou muito grande no torneio e tava acertando tudo. Acertou tudo naquele ano. Olha, já pegou 70 mil ali pra pagar, ó. Já tem 60 ali, agora 70. Vai pagar. Vamos ver se vai dar aí. Olha, o Buzina já largou no Big, o Small já tinha largado. Ficou aí o Ice Rei contra os 5 e 6. Você vê essa barulheira toda aí, porque já tá se afunilando o torneio. Pessoal, a torcida ali em cima da mesa, vendo tudo pelo telão. E olha, ninguém acertou aí, 993, hein? Bordo aí do nosso amigo Fábio Del Zebra, né? É isso aí, 93. Fabião Monteiro aí também. Mão que ele gosta muito, 93. E olha, mesa e mesa. Aí já dá indício de que ninguém acertou nada. Quando dá mesa num board desse. É, um bordo muito esquisito, né? Isso, agora vem um 4 também, que em teoria não muda nada. Na verdade, pro Pedro muda porque... Possibilidade de 2 pontas, Duas pontas de sequência. 3, 4, 5 e 6. Se vier um 2 ou um 7, ele faz sequência. Se vier um 5 ou um 6, ele faz um par. Melhora um pouco a chance pra ele. O Azambuja já mostrou que não tem nada. Né? Já deu 2 mesas, né? Deu 2 mesas ali com Ice Rei. Você acha que ele deveria ter dado um continuation bet nesse board, por mais que seja um board estranho? Ah, eu acho que sim. Eu acho que seria bom. Esse Ice Rei, ele dá um continuation bet, acho que ele puxa aí. O Pedro não iria pagar no flop, não vai né? pagar de 6 e 5. Também não vai abusar, até porque o Azambuja ele tá em posição também, né? Não, Pedro. Desculpa, tá no o Pedro botão. que tá em posição. Desculpa. E o Pedro apostou, e o Zambuja vai pagar aí com esse high, né? Isso, ele acha que também esse board não acertou ninguém. Exatamente, ele pagou exatamente achando isso. Pagou bem até aí. Não é que ele tá pensando, não é que ele pagou pra acertar um Ace ou um Rei, não. Ele tá pagando porque ele tá achando que o Ace High é bom mesmo. Só o As já tá ganhando no kicker e tá mesmo. Tá mesmo. Aí. Mas agora veio a sequência. É o churrilho mesmo. O Pedro tá no churrilho, não tem jeito. 2, 3, 4, 5 e 6. Não, e o 2 é uma carta que esconde muita coisa, entendeu? O Zambuja não vai imaginar que ele tá com essa sequência aí, né? Agora ele tem quase 300 mil fichas no pote. Quanto que ele tem que pôr pra tomar um call de um cara que tem esse high, né? Porque se ele puser muito, difícil o Zambuja querer pagar com esse high. Ou pode até ficar desconfiado, né? Os profissionais, geralmente, quando eles acertam assim, um valor assim que nem o Pedro acertou, ele acaba colocando quase que o pote, olha lá, ele colocou 200 mil, quase que o pote, que é pro o oponente ele ficar desconfiado, falar assim, pô, se o cara tivesse um valor muito grande, ele não ia apostar o pote, ele ia querer tomar
Ele ia querer tomar um call, de repente Então agora ele tá apostar pensando, menos. ó, mas largou bem, hein, largou Zambujo? bem. Ele percebeu aí talvez que ficou caro aí pra um Ace High. É o 2, que foi uma excelente carta aí pro Pedro. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse programa aí, Rob. Obrigado por ter vindo. Semana que vem a gente volta com o BSOP. Lembrando que quem quiser encontrar o Rob pelo Twitter, o Twitter dele é @Rob_Go, com 2 Os, né, Rob? É isso aí, valeu, Juju, pelo convite, obrigado. Aí o salão do BSOP. Quem quiser também mais informações aí, ó, www.pokerstars.net. Vamos ver também o site do BSOP para mais informações de todo o calendário do ano, que é o bsop.com.br. O meu Twitter é o @jmaezano e o Twitter do BSOP é o @BSOPoficial. A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta para ver aí quem vai chegar na mesa final. A gente vai descobrir na semana que vem aí os 9 finalistas. Até lá!